E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as impressões de leitura que eu tive ao ler o Olhos de Pixel, do Lucas Motta. Livro que sai nessa nova edição agora pela Rocco, saiu agora em 2024, mas é um livro que já tinha saído, já tinha tido uma outra edição anteriormente, e que inclusive venceu o Prêmio Jabuti em 2022, na categoria Romance de Entretenimento. O livro foi ainda finalista de outros prêmios literários mais ligados aí a uma literatura distópica, cyberpunk, ficção científica, etc, né? Então, é um livro referendado aí por vários prêmios e eu fiquei sabendo desse livro, confesso que eu não conhecia, mas fiquei sabendo porque eu serei o mediador do Lucas Motta na FLIM 2024, a 11ª edição da FLIM, que é a Festa Literária Internacional de Maringá. Então, aí eu fui atrás, né, para poder ler os livros do autor. Não sei se esse vídeo vai ao ar antes ou depois da mediação, que vai acontecer no dia 12 de setembro, vai ser às 9 da manhã, a mesa com ele. Então, espero que seja, ou tenha sido, né, uma grande conversa, um bom bate-papo. Além desse livro, ele também publicou Meninas Boas Não Fazem Perguntas, um livro digital que eu li na Amazon, já li também esse livro. E também ele publicou o livro Todos os Mentirosos. E ele também se dedica a falar de literatura no podcast dele, Suposta Leitura. Então, pode ver que é alguém que já está, né, de fato, aí mergulhado no campo literário. Ele é de Curitiba e é muito interessante isso, porque Curitiba vai estar aqui representada, né? Então, se tratando de uma ficção científica, Curitiba está representada. E eu gostei muito disso. Confesso que eu não conheço muito da literatura de cyberpunk, por exemplo. Conheço raramente, li raramente, né? Confesso que é uma lacuna na minha vida de leitor, né? Mas uma coisa que me incomoda muito, às vezes, o escritor brasileiro vai buscar fazer esse tipo de literatura e ele coloca cidades que já foram extremamente representadas nesse tipo de literatura, né? Assim, não aguento mais ouvir falar de Nova York, ou Tóquio, ou Londres, né? Quando a gente pensa nessas literaturas ou distópicas, né? Cyberpunk, todas essas nomenclaturas que vêm desses gêneros correlatos aí, acabam explorando quase sempre os mesmos espaços, pelo menos os livros que estão na grande mídia, né? Eu já tinha ouvido falar que, de fato, há escritores brasileiros que vêm trabalhando, né, esse gênero e colocando como espaço de ação dos personagens cidades brasileiras, e fiquei muito contente ver uma cidade do meu estado, que é a capital do meu estado, né? Eu moro em Londrina, a gente vai fazer a conversa em Maringá, e Curitiba, capital do Paraná, onde se passa essa história aqui, Os Olhos de Pixel. Então, é muito legal, porque inclusive tem um momento da narrativa, tem vários momentos que eles citam pedaços da cidade, né? Nomes que eu conheço, lugares que eu também já passei, mas para mim uma icônica foi o Viaduto do Capanema, que é ali meio próximo à rodoviária de Curitiba. Então, quem desceu muito na rodoviária ou andou pelaquela região reconhece. Tem uma cena de luta ali, que eles destroem o viaduto e tal. Então isso é muito legal também, porque o leitor tenha essa familiaridade. Fala assim, olha, tá falando de um universo que eu vou colocar aqui entre aspas, aparentemente muito distante do nosso, que depois a gente vai ver não é tão distante assim, né? Mas que tem algum elemento ali que me traz, que me conecte de alguma maneira, né? Que é o reconhecer da cidade. Antes de falar um pouquinho mais sobre o livro, pessoal, vou pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like, veja mais vídeos aqui do canal, compartilhe esse vídeo e outros tantos vídeos aqui do canal para amigos, né, nas suas redes sociais, bota aí uma playlist, deixa rodando para ajudar a gente. Quanto mais minutagem, mais interação de vocês, melhor pro canal, né? O canal, ele é um canal muito pequeno ainda, vocês sabem, mas ele já mudou um pouquinho a curva dele de crescimento. Isso indica que o canal tem potencial para chegar mais longe, né? E o YouTube nos oferece vários dados a respeito dos vídeos, e inclusive um desses que eu falei, né, que é esse gráfico, mas também saber, por exemplo, que a maioria das pessoas que passa por aqui acaba não se inscrevendo, né? Ou não dando like, ou não comentando. Então, assim, comente, dê like, compartilhe, porque você ajuda o canal a continuar crescendo, que eu possa continuar compartilhando aqui as minhas leituras com vocês e servindo de alguma maneira, né,
como uma indicação de boas leituras aí para vocês. Então, ajude aí a Acrópole. Nesse mundo aqui, gente, as pessoas, vocês podem até ver aqui pela imagem, né? As pessoas, elas usam uma espécie de smart selfie, né? Um implante, se eu entendi direito, meio que neural, para que você, a partir dos olhos, você tenha acesso a uma porção você possa acessar o mundo digital, por exemplo, né? Você pode mandar e-mail, você pode assistir vídeo, você pode conversar com as pessoas, mandar mensagem, né? Tudo nos olhos, né? Por isso olhos de pixel. Então, que você possa inclusive ver propagandas. Então o governo faz propagandas. Então tem várias coisas que podem ser feitas ali na Smart Selfie. É uma literatura que nesse caminho do cyberpunk, né, é um lugar que tem muita tecnologia, mas que as pessoas vivem muito mal. Existe uma elite financeira que controla tudo e as outras pessoas são muito pobres, né? Então há uma alta tecnologia, carros voadores, etc., mas com um padrão de vida muito ruim, né? Essa é uma das bases, por exemplo, do gênero. Uma das, né? E a gente tem 3 protagonistas aqui, Nina, Tera e Isa, e esses 3, eles são roots. O que são roots? Eles burlaram esse sistema do governo, porque esse sistema também faz uma espécie de controle populacional, né? Uma certa vigilância ali também. Eles burlam isso e se tornam roots, né? E eles acabam se tornando criminosos. Eles já são criminosos que burlaram e acabam fazendo trabalhos criminosos, enfim, como forma também de reação a essa sociedade controladora. Ou seja, são rebeldes de fato, rebeldes contra o sistema, e a Nina faz alguns trabalhos aí também para tentar dar uma vida mais digna para o seu filho. E o livro começa com esses 3 que acabam sendo presos, né? E a polícia faz um certo acordo com eles, porque eles querem pegar um bandido muito famoso, muito importante, e eles acham que esses 3 podem ajudar a capturar esse bandido. E depois eles vão ter um prêmio no final, que é para ir para uma comunidade onde não há esse controle todo, né? Eles ganhariam acesso, não seriam presos, e ganhariam acesso a essa comunidade caso eles consigam, de fato, capturar esse inimigo, que é o Calango, que de alguma maneira, né, ele é um hacker, é uma pessoa muito conhecida, também acaba entrando em contato com eles, e eles vão ficar no meio de 2 grandes forças, né? Ali, então, o governo, a polícia, a igreja, eu já volto nessa questão da igreja, né? E também os criminosos, eles estão então ali nesse meio do caminho sem saber muito o que fazer, porque eles não sabem para que lado eles correm. E se você é um tipo de leitor que quando vai numa narrativa dessa muito distante da nossa realidade, você precisa de inúmeras explicações para você entender como a sociedade chegou até ali, então você tem que desabilitar isso aí em você, essa função, para poder ler esse livro, porque aqui é o seguinte, o negócio já começa ao pau-torando mesmo, e poucas explicações são dadas. Algumas explicações técnicas, científicas são dadas de maneira muito sucinta, porque o livro privilegia de fato a ação. Então, aquilo, você aceita o mundo como ele é. É da mesma maneira quando você vai ler um conto de fada, em que você aceita que um lobo mau converse com uma menina que usa um capuz vermelho, né? Ou seja, você sabe que lobos não falam, mas você aceita aquilo, porque é uma realidade que está ali dentro daquela narrativa. É uma realidade fantástica, onde seres que não falam têm voz e acabam falando, né? E falam o seu idioma, inclusive, né? Eu acho que aqui a pegada também nesse sentido, né? Você não vai ter um preâmbulo de grandes explicações para que você entenda como chegou naquilo, por que isso, por que aquilo, como faz tecnicamente de fato isso. Algumas coisas são faladas, outras não, porque justamente a ideia é dar uma dinamicidade para essa narrativa. Então, uma narrativa que tem vários plots, uma narrativa que tem várias reviravoltas, tem muito ação, e é por isso que eu entendo, embora eu tenha críticas com essa a nomenclatura do Prêmio Jabuti, entre romance literário e de entretenimento, como se você não pudesse ter as duas coisas, né? Em maior ou menor grau, né? Mas eu entendo porque, de fato, ele vai disputar essa categoria, e porque ele vence essa categoria, porque, de fato, né, tá ligado mais a um entreter do que, de fato, uma riqueza no vocabulário, uma riqueza na construção poética ou narrativa, enfim. É muito fácil de ler, né? É muito gostoso de ler, porque o livro tem, de fato, várias reviravoltas, vários plots. Alguns, confesso, né,
até certo ponto bastante inesperados, assim, né? E por isso que é uma leitura bem dinâmica aí, se você estiver interessado nesse tipo de leitura. Quando eu digo que não tem nenhum arroubo linguístico e que ele não é um romance, digamos, literário, né? Não quer dizer que o livro seja raso, não é isso. O livro traz, inclusive, muitos debates, suscita muitos debates importantes. Porque literatura é isso, também é estilo, é também temática e é também ação. Ela é um componente de inúmeras coisas juntas, né? E de fato, aqui ele traz essas discussões, a questão do sistema, do controle, da vigilância, dos limites da tecnologia, da polícia, que é uma polícia que até hoje ainda mata muito, né? O Brasil é uma das polícias que mais mata no mundo, né? Uma polícia que bastante autoritária, bastante violenta, a gente tem no livro. Também é uma polícia que está vinculada a outras forças da sociedade, sobretudo a igreja, que é o ponto que eu acho aqui que mais me revolta, né? No livro me revolta num sentido positivo, porque o livro traz essa discussão. Eu bato na tecla aqui que a literatura brasileira não toca, ou raramente toca, nessas questões do crescimento evangélico no país e desse envolvimento na política e em outras áreas da sociedade. Vou fazer uma pausa aqui. Não estou fazendo críticas às religiões de ninguém, né? Eu respeito todas as religiões, mas assim, todas as religiões, não só as derivações cristãs. Então eu acho que todas as religiões, respeito todas elas como uma forma de cultura na sociedade, e acho que todo mundo é livre para escolher a sua religião, mas desde que essa religião não interfira em questões de ampla sociedade, né? Se a pessoa ela quer submeter a certos dogmas da sua igreja, da sua crença, tudo bem, mas desde que ela queira passar isso para o resto da sociedade, eu já discordo veementemente, e é uma coisa que a gente vem vendo ultimamente, esse crescimento desenfreado, no sentido em que eles vêm se incorporando em outras áreas, eles vêm tomando outras áreas e vêm impondo muita visão de mundo, né? Então é uma coisa que me causa ojeriza. Eu já estive muito dentro de uma igreja, né, de uma vertente católica, vamos dizer assim, em que eu beirei esse radicalismo e consegui sair disso, e hoje eu sou um crítico ferrenho em relação a isso, e eu acho que é um dos pontos icônicos e chave do livro do Lucas para conectar essa realidade à nossa realidade, né? Porque aquilo que eu falei, um livro tão distante da nossa realidade, a gente percebe que não está tão distante assim, embora a gente tenha esse universo distópico, esse universo de cyberpunk, a gente percebe muitas coisas que estão ligadas à polícia, como eu já mencionei, especificamente aqui a igreja, né? Os personagens são negros e, de fato, né, a gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade que mata, né? Primeiro atira em negro, depois pergunta, né? Então, eu vejo que o livro ele tem essas temáticas sensíveis do nosso viver contemporâneo aqui, Brasil, né, século XXI, anos 20, por exemplo. Então, não só ambientar essa narrativa numa cidade reconhecível como Curitiba é importante para conectar o leitor, mas também para trazer essas discussões. É claro, talvez se essa ficção científica, esse livro tivesse sido escrito nos anos 60, ele traria talvez outros elementos de sociedade, né? Como se ele fosse escrito daqui a 40, 50 anos, ele também traria alguns elementos, porque de fato a grande literatura ela reverbera isso, né? E perceba que eu não dei tantos detalhes da narrativa assim, porque de fato ali, se eu falar muito sobre esses personagens, né? Eu falei na Nina, Tera e Isa, né? Tem o filho da Nina, tem a mãe da Nina, tem uma policial que se ocupa do caso deles e que faz a proposta deles perseguirem o Calango, né? Que é uma policial que tem problemas com o próprio sistema e que tem ali, ela está em dúvida também se ela segue o sistema que a oprime também de alguma forma, ou se ela vai seguir os criminosos, digamos assim, né? É uma policial que está ali se questionando também sobre o seu papel, né? Enquanto policial, em papel enquanto cidadã também. E essa igreja,
que é uma igreja, existe uma figura chamada profeta, que quer controlar todo mundo, e eles têm uma figura emblemática, que é uma espécie de novo Jesus Cristo, que vai, de certa forma, ajudar, uma imagem que vai ajudar a manter esses fiéis na linha, vamos dizer assim, né? Então, esses grandes poderes da sociedade estão todos interligados, de alguma forma, e pisando na população, deixando-a cada vez mais pobre, mais limitada, mais controlada, etc. É o que dá para falar do livro sem dar grandes spoilers, gente. Então eu indico muito a leitura aqui de Olhos de Pixel. Então eu peço aqui, se você é um leitor desses gêneros que eu citei aqui, né, que você escreva aqui nos comentários se você gostou da resenha, se é um livro que te interessa ler. E também peço para que você me recomende aqui nos comentários livros brasileiros, tá? Que tratam desse tema, porque vocês sabem que, apesar daqui do canal ser um canal de literatura que fala de vários tipos de literatura, a gente tem um certo apreço aqui pela literatura brasileira contemporânea, então seria muito legal conhecer outros livros de qualidade, né, de gêneros assim. E é isso, gente. No mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.